E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje, porque eu tenho certeza que existem pessoas que, assim como eu era, sofrem na hora de fazer a mala, não sabem por onde começar. No caso, eu não vou utilizar 15 looks completamente diferentes, que não casem entre si. Outra coisa que eu gosto é investir em camisas, que eu posso jogar por cima de uma regata com um short, porque eleva o look. E se eu quiser usar, eu gosto de usar com acessórios, com sapatos, com chinelos, com bolsas. Invistam em bolsas organizadoras. Gente, elas mudaram a minha vida. Eu não sei vocês, mas eu sempre era aquela pessoa que ficava estressada, brava na hora de fazer minha mala, porque eu não sabia por onde começar. E se você é essa pessoa que não sabe que peças usar, não sabe como montar looks, não sabe como fazer uma mala estratégica, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar formas que eu aprendi ao longo desses 10 anos viajando fora do país, né? E eu espero muito que vocês gostem dessas dicas, porque são dicas que me ajudam, que otimizam o meu tempo, que me trazem menos estresse, menos ansiedade. E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje, porque eu tenho certeza que existem pessoas que, assim como eu era, sofrem na hora de fazer a mala, não sabem por onde começar. E se fazer as malas era algo estressante para você, hoje com essas dicas eu vou te ensinar a forma mais simples de fazer as suas malas. A primeira coisa é você pesquisar qual será o clima da região onde você estará indo, porque não tem como você usar roupas de verão no frio e nem roupas de frio no verão. Então você precisa pesquisar para ver as temperaturas. O segundo passo seria quantos dias eu vou ficar e quantas ocasiões eu tenho que me arrumar. Não tem como você querer sair à noite e durante o dia e só levar 7 looks. Muitas vezes as pessoas elas não querem trocar de looks, né? Isso é algo muito pessoal. Eu geralmente gosto de trocar, né, os meus looks. Se eu vou para um lugar à noite, eu não fico com as roupas de dia, até porque eu sou ao longo da viagem, então eu gosto de levar looks para noite e looks para o dia. E no meu caso, eu estou indo para ficar 7 dias em Bali. E dentro desses 7 dias, eu também terei 3 ocasiões onde eu irei sair à noite. Mais ou menos, né? Eu não sei exatamente se serão 3, mas eu já vou preparada porque pode ser que eu saia 3 vezes à noite, porque eu tenho alguns aniversários pra ir. A minha ideia de looks são 7 looks pro dia e 3 looks pra academia, porque são os dias que eu pretendo malhar, né? Durante a viagem, eu geralmente malho de 3 a 4 vezes na semana, então pelo menos 3 looks pra academia eu tenho que deixar na minha mala. E mais 3 looks que seriam os looks que eu vou usar durante a noite, pra tais ocasiões. Então, totalizando, são 13 looks, né? Mais 2 pijamas que eu geralmente uso num período de 7 dias. Geralmente uso pijama durante 3 ou 4 dias, então eu vou levar 2 pijamas, totalizando 15 looks totais. É claro que eu não irei utilizar 15 looks completamente diferentes em cada uma dessas ocasiões. Nas minhas viagens, eu parto de um princípio. São 15 ocasiões, no caso eu não vou utilizar 15 looks completamente diferentes, que não casem entre si. Então o que eu faço? As partes de baixo que eu escolher, elas precisam casar com 2 ou 3 outras peças. Ou mais peças também não tem problema, só que eu acho que você usando por mais tempo, não fica aquele aspecto limpo. No meu caso, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa. Então, as blusas que eu levo, eu não gosto de usá-las novamente, porque com calor acaba proliferando ali bactérias, então eu não gosto de utilizar elas novamente. Mas as partes de baixo, para mim, é tranquilo utilizá-las novamente. 5 partes de baixo. Por quê? Porque eu também vou pra praia, então tem algumas vezes que a parte de baixo molha, então eu quero estar prevenida levando uma peça extra. Mas, por exemplo, se eu decidisse levar 3 partes de baixo, eu poderia muito bem usá-las durante todos esses dias, combinando com outras peças, né? Como vocês podem ver aí, eu tenho peças neutras e eu sempre priorizo peças mais neutras. E se eu quiser usar, eu gosto de usar com acessórios, com sapatos, com chinelos, com bolsas. Pra falar a verdade, essa viagem vai ser bem mais tranquila, onde eu escolhi tons mais neutros mesmo, pra facilitar a minha vida, porque eu vou ter muita coisa acontecendo nesses dias. Eu tenho trabalho, eu tenho amigos que eu preciso visitar, então pra não complicar muito a minha mente e a minha vida, eu preferi usar de roupas mais simples, mais tranquilas ali de você combinar entre si. Uma outra dica muito importante que eu acho é você criar pastas no Pinterest com os looks de viagem que você quer se inspirar, sabe? E lembrando, gente, que se inspirar não é copiar, tá? Você pode muito bem, sei lá, se você viaja daqui 2 meses, você já pode ir procurando, fazendo uma pasta no seu Pinterest de looks que você acha legal, que você acha que
você se identifica com eles, que você acha que cabem no seu estilo. Eu não tô falando pra ninguém sair copiando o estilo de outras pessoas, mas vê o que você gosta, tenta aplicar isso na sua vida com looks que você já tem, porque isso é ter estilo, isso é ser estiloso, não é você sair comprando peças por aí pra parecer com uma outra pessoa, e sim recriar looks com peças que você já tem na sua casa. E se você às vezes não tem algumas peças que você precisa levar pra essa viagem, faça uma lista de todas essas coisas que você precisa comprar e vá levando o seu tempo pra comprá-las, sabe? Antes da viagem, seja organizado e coloque todas essas coisas no papel para que você não faça as coisas com pressa, sabe? Eu acho que não tem nada pior do que a gente fazer as coisas com pressa, sem tempo, né, o suficiente pra gente se organizar. Então, anote tudo que você precisa e lembre de comprar coisas que você vai conseguir combinar com 3 ou outras coisas no seu guarda-roupa, sabe? É isso que eu faço na maioria das vezes. Quando eu gosto de um look, eu vou na loja já pensando com o que eu posso combinar aquela peça de roupa. Se é uma saia, eu penso nas camisas, nas blusas que eu posso combinar com aquela peça. Se for uma calça, eu também penso em estilo, jaquetas, acessórios que eu posso combinar com aquela calça. Só que eu não me limito a só um item, sabe? Eu acho que é isso que dificulta um pouco a gente se vestir nos dias de hoje, porque a gente acha que a gente precisa sair comprando as coisas que estão baratas, sendo que isso traz um prejuízo enorme no seu bolso e no seu estilo também, porque você não usa e você se sente frustrado com isso. Mas esse é assunto para um outro vídeo aqui. Finalizando essa dica, é você comprar peças que você precisa na sua viagem ou que você vai precisar para um tempo maior, né, não só para viagem, e que você possa combinar com outras coisas. E isso não só serve para roupas, como serve para sapatos, para acessórios, para bolsas. Sempre quando você comprar cada um deles, pense em itens que você vai conseguir usar com aquele acessório, com aquela bolsa, porque isso ajuda muito na hora de você otimizar tudo que você tem no seu guarda-roupa e também economizar. Eu sei que muitas pessoas querem ser mais estilosas, mas às vezes não tem condições, gente. E ser estiloso não é sobre ter trocentas peças no guarda-roupa, gastar horrores de dinheiro pra conseguir se vestir bem. E pra você que não sabe, existem vários tipos de estilos, então você não precisa ser uma pessoa exagerada. Se isso não couber com o seu estilo de vida, se isso não refletir aquilo que você é, quem você é como pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou mais discreta, eu gosto de ser assim. E não é por isso que eu sou menos estilosa do que outras pessoas que usam tantos acessórios, sabe? Eu acho que é muito da gente entender aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer passar pro mundo também. Porque a moda é isso, é reflexo daquilo que nós somos como pessoas, como indivíduos. E daquilo que nós sentimos também. Outra coisa que eu gosto é investir em camisas que eu posso jogar por cima de uma regata com um short, porque eleva o look. Um simples look com um shortinho, com uma regatinha, com uma havaianas, você jogar uma camisa, jogar um boné por cima, já muda totalmente o estilo que você tá indo e assim, muda totalmente a proposta do look. Eu adoro. Eu sempre coloco camisas em cima de looks mais básicos, você fica bem mais estilosa, você fica bem mais atual e mais cool. Então eu gosto muito da camisa branca. Com relação aos biquínis, eu não me importo de repeti-los pelo menos uma vez, porque se eu usar um em um dia eu posso lavar e quando ele estiver secando eu posso usar outro biquíni, então geralmente eu levo uns 3 a 4 biquínis. Isso vai muito de você e do seu critério. Biquíni não ocupa tanto espaço assim, então fica mais fácil de você até modificar os seus looks usando biquínis também. Ao invés de você usar top de academia ou blusas, você pode usar um biquíni, uma camisa branca por cima com shorts, com uma saia. Depende muito da proposta que você está indo, depende muito do lugar que você está indo também. Então, isso aí fica ao seu critério. Outra dica para vocês: coloque tudo que você for levar numa cama, num sofá. Eu coloquei as minhas peças no meu estúdio, eu fiz as minhas malas lá e eu coloquei todas as peças que eu ia usar em cima do sofá para ficar mais prático. E assim que eu fui desenvolvendo as partes de baixo, eu coloquei elas nesse saquinho que para mim é uma dica extra que vale muito a pena vocês investirem, que são esses saquinhos organizadores de mala. Facilitam demais na hora de você carregar as suas roupas. Esses saquinhos deixam as peças muito compactas e muito organizadas. Sabe quando às vezes você quer usar uma camisa e essa camisa tá lá no fundo da mala? Com esses saquinhos você não precisa de fazer isso. Você pode pegar cada um deles separadamente e sem fazer bagunça, deixando os seus looks mais práticos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar os meus looks de malhar em uma bolsinha menor, os meus looks do dia em outra bolsa, os meus looks da noite em outra bolsa, dependendo da quantidade. E eu sempre gosto muito de colocar os meus acessórios em pequenos pacotes que otimizam o espaço, não embola e fica mais prático na hora de transportá-los. Invistam em bolsas organizadoras. Gente, elas mudaram a minha vida. Antes eu deixava as minhas peças dobradas, mas uma em cima da outra. Então, às vezes, quando eu precisava de uma peça, ela estava lá embaixo, então eu tinha que
basicamente tirar todas as peças de cima para pegar de baixo. E esses saquinhos, eles facilitam muito a minha vida na hora de viajar. Deixa tudo mais organizado, tudo mais esteticamente bonito, sabe? E eu vou deixar o link desses saquinhos para vocês. Eu não me lembro onde eu comprei na época, mas eu vou deixar um link que também tem no AliExpress desses mesmos saquinhos. Eu lembro que eu comprei aqui em Singapura, a minha. Outra dica que eu acho muito importante frisar é você começar a fazer a sua mala alguns dias antes da viagem, para te poupar energia, para te poupar esse estresse que às vezes a gente passa fazendo a mala. Então, se você tem esses saquinhos também, o bom é que você pode fazer a sua mala bem antes e você não precisa deixar a sua mala ali aberta, num cômodo. Você pode simplesmente colocar aqueles itens nesse saquinho e depois colocar eles no guarda-roupa, por exemplo. E essas são as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me avisa aqui se vocês acharam práticas as dicas, se vocês vão utilizar desse método. Se vocês já utilizaram desse método, também deixa um comentário, deixa sua curtida. Inscreva-se no canal. É muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante se você dá sua curtida. E muito obrigada por terem assistido até o final desse vídeo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!